A liturgia desse final de semana, 24º domingo do tempo comum, vem nos convidar a contemplar, a olhar o amor e a misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo vem nos afirmar que esse amor e essa misericórdia não nos abandona nunca. Mesmo que ao longo da nossa vida resolvamos trilhar caminhos opostos ao caminho de Deus, o amor dele vai atrás de nós. O amor de Deus está sempre disposto a nos abraçar de novo. E nós vamos entender isso a partir dessas 3 leituras que a igreja nos propõe refletirmos nesse final de semana. Primeira leitura, livro do Êxodo. Segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo e o Evangelho de São Lucas. Primeira leitura, livro do Êxodo, um livro que, segundo alguns autores, foi escrito pelo próprio Moisés, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E esse trecho que nos foi proposto hoje, a partir do versículo 7 do capítulo 32, situa-se numa montanha onde Israel celebra a aliança com Deus. Então, depois que Moisés sobe a montanha, quando Moisés sobe a montanha, Deus dá a Moisés a lei, as tábuas da lei. Só que Moisés permanece um tempo a mais junto com Deus. O povo não sobe a montanha, o povo aguarda Moisés da planície. Só que o povo, ansioso para saber o que é que estava acontecendo lá em cima e por que Moisés demorava para descer da montanha, resolve fazer o seu próprio caminho. Diz a primeira leitura que juntam lá a porção de ouro que cada um tinha e constrói um bezerro de ouro para colocar no lugar de Deus. Um povo que aguardava a descida de Moisés do monte, desobedecendo assim a aliança feita com Deus, desobedecendo os mandamentos, principalmente o segundo mandamento, que dizia que não era permitido fazer imagem de Deus. Então, quando Deus vê tudo aquilo, diz a primeira leitura que Deus fica irritado, e que Deus diz: ó povo de cabeça dura. Versículo 10 da nossa segunda leitura: deixe que a minha cólera se inflame contra eles e eu os extermine. Portanto, mostra um Deus irritado com o seu povo que não sabe esperar, a hora de Deus. Então diz a primeira leitura que Moisés intercede pelo povo, pedindo que Deus tenha misericórdia, pedindo que Deus use da sua misericórdia para com o seu povo. E no versículo 14, a última linha da nossa primeira leitura, nós encontramos: e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Portanto, Deus ouve o pedido de Moisés. Portanto, amor, misericórdia, compaixão são a marca registrada de Deus. Um Deus que é misericordioso para com o seu povo, um Deus que o seu amor e a sua misericórdia falam muito mais alto, são muito maiores do que a vontade de castigar. Por isso nós precisamos proclamar para o mundo inteiro esse amor e essa misericórdia. Nós precisamos anunciar ao mundo que Deus é amor, porque toda vez que nós anunciamos um Deus contrário ao amor, nós estamos construindo um Deus que não é um Deus verdadeiro. Nós estamos igual o povo que constrói o seu bezerro de ouro. Portanto, não aceitem propostas de Deus vingativo, de Deus que está sentado num trono como um juiz, pronto para apontar o dedo na nossa cara quando nós chegarmos lá em cima.
Esse Deus não existe. Esse Deus é amor, esse Deus é misericórdia, e nós vamos encontrar ao longo de toda a Sagrada Escritura um Deus que volta atrás, um Deus que por amor Ele perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas. É essa a marca do nosso Deus. Portanto, nós não temos o direito de anunciar outro Deus senão o Deus amor, Deus misericórdia. Depois nós vemos a segunda leitura, a carta que São Paulo escreve ao seu amigo Timóteo. Timóteo foi um grande amigo de Paulo. Timóteo se apaixona por Jesus Cristo ao ouvir a pregação de Paulo. E Timóteo se torna um grande companheiro de Paulo, principalmente quando Paulo confia a Timóteo algumas missões entre a comunidade de Corinto, entre os Tessalonicenses. E a importância de Timóteo foi tamanha na missão de Paulo, que diz os estudiosos que Paulo confia, ou que Paulo nomeia Timóteo para ser o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do Império, era a capital da Ásia. Então Timóteo exerce o seu ministério a partir da sua experiência com Cristo anunciada por Paulo. E o texto que nós lemos na segunda leitura de hoje começa com Paulo agradecendo a história da sua vocação. E ele diz que ele recebeu o seu ministério do próprio Cristo. E ele faz questão de dizer que não tinha mérito nenhum para receber essa missão de Cristo, não por seus méritos, mas por pura misericórdia de Deus. Ele tem plena consciência disso. Ele foi perseguidor de cristãos, ele foi um homem violento, um homem que blasfemava contra Deus, e ele tem plena consciência disso. Apesar do seu passado duvidoso, Deus cumula Paulo de muitas graças. Ele não nega isso. Ele continua dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele é o primeiro da fila, diz ele na segunda leitura. E a vida de Paulo, a partir da sua experiência com Cristo, foi aos poucos se configurando a Cristo. E numa outra passagem ele diz: porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas do mundo já não abalam mais aqueles que estão em Cristo. O homem velho já não mais entra na vida desse homem novo, dessa nova criatura. Por isso nós somos convidados a estar em Cristo, porque quem está em Cristo se transforma, se torna uma nova criatura. Ser essa nova criatura é o grande projeto de Deus. E nós vamos entender isso a partir do Evangelho de hoje, que nos conta 3 histórias. Primeira da ovelha, segunda da moeda, mas vamos nos ater à terceira história, a história do filho que vai embora. Diz o Evangelho que o menino mais novo chega na casa do pai, ou chega para o pai e diz para o pai: pai, dá-me a parte da herança. Meus irmãos, quando é que nós recebemos uma herança? Quando alguém morre. Então, para aquele menino, era como se o pai já tivesse morrido. Quando ele chega para o pai e pede que o pai lhe dê a parte que cabe para ele da herança, nós podemos olhar nesse livro do Evangelho a síntese da indiferença religiosa que circula no nosso meio hoje, a síntese da indiferença religiosa que é ensinada nos nossos colégios hoje. Pela indiferença religiosa, é como se eu olhasse para Deus e dissesse: Deus, para mim você já morreu. Eu quero criar um Deus à minha imagem e à minha semelhança, invertendo o papel da criação. É isso que estão ensinando para as nossas crianças hoje. E diz o Evangelho que em pouco tempo aquele menino pega tudo que tinha dentro de casa e vai embora. Versículo 13 do nosso Evangelho de hoje.
vai embora. E indo embora, ele gasta tudo aquilo que o pai havia lhe dado, numa vida totalmente desenfreada, numa vida de pecado. Você sabe, gente, que no pecado a gente arruma amigos. No pecado nós experimentamos a falsa liberdade na nossa vida. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. E ele experimenta tudo isso na sua vida, mas experimenta também a dura realidade de estar dentro de um chiqueiro. Não é isso que narra o Evangelho de hoje? Olha só onde vai parar a imagem e a semelhança de Deus: dentro do chiqueiro, no meio da lama, no meio da sujeira. Eu acho que não existe coisa mais dolorosa para Deus quando Ele olha o filho seu fazendo opção pelo chiqueiro. Eu acho que não existe coisa mais dolorosa para o coração de Deus quando Ele vê um filho seu trocando o seu abraço por um pingo de cocaína, trocando o seu abraço por uma noite desenfreada, ou uma noite de vida, muitas vezes na leviandade, na prostituição. Não existe coisa mais dolorosa para o coração de Deus quando Ele olha para um filho seu trocando o seu abraço por estar na lama. É isso que o mundo nos apresenta. Talvez você hoje aqui conheça alguém que já fez isso, que trocou o abraço querido e o abraço aconchegante do pai, muitas vezes por uma vida na lama, por uma vida entre as sujeiras do mundo. Mas esse menino do Evangelho, diz o texto, que ele cai em si. O menino caiu em si. Aí vem o segredo do milagre na nossa vida, gente. O milagre na nossa vida só acontece quando caímos em si. Quem cai em si fica de pé. Quem reconhece o amor e a misericórdia de Deus não se curva diante das propostas tentadoras do mundo. O que fez esse menino decidir voltar para a casa do pai? Foi ele ter perdido tudo? Não. Quantas vezes ou quantas pessoas perdem tudo e ainda continuam na lama? Perdem tudo e ainda continuam no chiqueiro. Ficam doentes, ficam deprimidas, ficam sem vontade de viver, mas ainda continuam na lama. Não tem coragem de reconhecer quão bom é o abraço do pai. O que fez esse menino decidir voltar para casa não foi ele ter perdido tudo, foi ele ter se recordado quem era o pai. O pai era um homem bom. O pai trata os empregados como se fossem filhos. Certamente aquele menino prepara um belo discurso para voltar e justificar a sua saída de casa. E diz o Evangelho que ele volta para casa. Mas para sua surpresa, o pai já estava esperando para gastar toda uma herança. Certamente foi muito tempo. E quando ele sai de casa, o pai já começa a preparar a sua volta. É engraçado que o Evangelho diz que em pouco tempo ele junta tudo que tinha e vai embora. E quando o pai o avista, o que é que o pai diz? Trazei a melhor túnica. Certamente o pai já havia construído outra roupa e deixado lá esperando, porque sabia que o menino ia voltar. Trazei uma sandália, colocar a sandália nos pés, colocar um anel no seu dedo. Portanto, revestir esse meu filho com a dignidade de ser filho. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha só onde foi parar a dignidade daquele menino. O pecado nos tira a dignidade de sermos filhos de Deus. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. É preciso pedir hoje essa graça, meus irmãos, de readquirirmos a dignidade de filhos de Deus. Esse menino recordou do amor do Pai. Essa é a nossa missão enquanto batizados, fazer com que o mundo se recorde do abraço do Pai, fazer com que o mundo se recorde do amor misericordioso do Pai.
O Pai nos espera sempre. O Pai está sempre na varanda, esperando, ou para que possa nos avistar de longe, quando nós nos decidimos voltar para o Pai. Portanto, é nossa missão de batizados, anunciar ao mundo esse amor de Pai. O Pai é capaz do absurdo, só para dizer que nós somos amados. O Pai foi capaz de fazer o seu Filho único, que não tinha pecado, foi capaz de fazer-se pecado, somente para dizer para cada um de nós que nós temos jeito, que é possível recomeçar. Não importa a lama que nós estamos vivendo, não importa o tipo de chiqueiro que nós estamos mergulhados dentro, o que importa é reconhecer que é preciso esse abraço do Pai de novo. A nossa maior missão, meus irmãos, é anunciar ao mundo inteiro isso. E é a certeza desse amor do Pai que vai fazer com que muitos irmãos nossos saiam do chiqueiro que estão vivendo, saiam da lama que estão vivendo. Por isso, peçamos essa graça nessa Santa Missa, que tenhamos a coragem de assumir o nosso papel, a nossa missão de batizados, anunciar o amor e a misericórdia de Deus pelo mundo afora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.